Sejam todos bem-vindos ao nosso novo podcast, o podcast da maçonaria. Hoje com um convidado muito especial, o nosso irmão Ernesto Junqueira, o nosso grande secretário das entidades paramaçônicas, um cargo delicioso de ser exercido, um cargo que eu já ocupei no passado e que hoje vem sendo excelentemente desenvolvido pelo nosso irmão Ernesto, nosso convidado especial no dia de hoje. Irmão Ernesto, irmão Paulo Coutinho, nosso brilhante apresentador. De brilhante não tenho nada, mas eu tenho muita felicidade, muita alegria de estar aqui falando hoje e aprendendo, né? Para você, quero convidar, antes de mais nada, para que você acompanhe o nosso... Nós temos um canal no YouTube, do canal da Glesp, que você pode acompanhar todos os episódios. Entra lá, curta, compartilha, se inscreva, né, irmão Jorge? Exato. Se inscreva para nos dar audiência e ânimo para nós continuarmos. Mas eu estou roubando o lugar. O nosso entrevistado é quem deve se apresentar. Ernesto, que legal tê-lo conosco aqui. Muito obrigado, Olavo, a todos. Sejam muito bem-vindos a esse podcast. É um prazer estar aqui, agradecido a oportunidade de estarmos falando das nossas paramaçônicas, que nada mais do que a família maçônica, né? Para mim, tudo mais importante que tem dentro da paramaçônica é a extensão da família maçônica aos nossos lares, né? E aos lares dos nossos amigos, né? Que nem todos que frequentam a paramaçônica são necessariamente ligados à família maçônica. Mas temos amigos dos nossos filhos, das nossas esposas, dos nossos cunhados, enfim. A paramaçônica é bem ampla a sua atividade em receber novos membros. Muito bem. Olha, eu iniciaria, irmão Jorge, com... nós tivemos esses dias uma comemoração importante, no dia 20 de outubro, o aniversário de 103 anos, salvo engano, das Filhas de Jó, né? Isso mesmo, 103 anos das Filhas de Jó. Uma ordem extremamente bíblica, né? Ela é baseada no livro de Jó, do Antigo Testamento, e são cerimônias belíssimas, né? Desde a sua abertura ao encerramento, e as meninas também são ótimas e desenvolvem assim um ritual perfeito e são muito queridas, né? E também tem muito respeito por nós, tios e tias. Uhum. Bom, isso na verdade vem de encontro ao que nós procuramos fazer aqui no nosso podcast, que é quebrar alguns paradigmas, né, irmão Jorge, que tenha, por exemplo, a família maçônica está intimamente ligada às nossas ações. Então, é importante, a secretaria que o irmão exerce realmente é de suma importância, porque fala diuturnamente com os jovens, não é verdade? Isso mesmo. E, além do que, eu sou maçom, acima de tudo. E a maçonaria Sim. me ensinou que, dentro dos seus preâmbulos da Constituição e também dos landmarks, o importante é a família. Tudo que você lê por lá, ela fala da pátria, da religião, né, da construção social, e todos os lugares que você abre, os nossos landmarks, nossas leis, ela fala da família, né? Então, por isso que eu sou encantado por a paramaçônica, ligado a ela desde 1999, e sou um fervoroso defensor da mesma, né? Porque é a extensão das nossas famílias, né? Com certeza. Lembrando que as entidades já existem há muitos anos, nesse caso, principalmente das Filhas de Jó, já temos mais de um século de vida, entidades que muitas vezes são mais antigas que a própria grande loja maçônica do estado de São Paulo, e também sempre frisando que a questão família é o mais importante. Na maçonaria nós seguimos a tríade de importância, família, trabalho e depois a maçonaria. Então nada como a primeira função, a primeira preocupação nossa ser a família e termos essas entidades diretamente voltadas à família. E como, na sua visão, irmão Junqueira, esse relacionamento das entidades paramaçônicas com a maçonaria em si? O jovem ele fica com dúvida, tem alguns mitos que ainda permeiam a cabeça, o pensamento da juventude em relação à maçonaria? Não, nenhum. Até porque eles vivem isso sistematicamente, diuturnamente, né, conosco, né? Tanto que eles nos chamam de tios.
e vivem dentro dos nossos templos, né? Obviamente existe a curiosidade. Né? A curiosidade sempre existiu porque nós temos os nossos rituais que são nossos, né? Mas eles convivem conosco perfeitamente, não tem qualquer tipo de problema da juventude em especial, né? Que nós temos o maior cuidado com eles, em se tratar com os tios maçons, ou com a maçonaria de uma forma geral. Não existe mitos, não existe mitos. Tá. Existe, assim, a curiosidade, isso na realidade existe, mas do resto, há um perfeitamente entrosamento entre todos. Hoje, em relação às paramaçônicas, qual que seria hoje a maior paramaçônica que temos? Bom, nós podemos dividir assim, a paramaçônica em ordens juvenis, né, e adulta. Né? Eu acredito que hoje a juvenil é a do Demolay. O Demolay está muito bem organizado, né? Até porque tem muito mais afinidade com o pai, né? O pai maçom. Né? Então acaba trazendo muito mais o seu filho para dentro da maçonaria através das paramaçônicas. E também os escoteiros, né? Os escoteiros nós temos só em São Paulo 25 mil escoteiros, né? Mas já não são só jovens, né? Os escoteiros vão de 6 anos e meio até a maioridade, então, mas é uma entidade bem grande. E também os shrines, em termos mundial, tem assim um número relativo bem grande, bem grande. O resto que a gente gosta de sempre evidenciar é que nós temos hoje 206 municípios onde a Glesp atua. Estamos com 22.320 maçons e irmãos, né, aproximadamente. Temos 771 lojas e os nossos assembleias, que é Arco-Íris, os nossos betéis, que são Filhas de Jó, e a própria Esteira do Oriente, não estão em um quarto desses nossos municípios, né? E não estão em 10% das nossas lojas. Né? Então, isso que a gente acha que nós deveríamos dar uma atenção mais especial a fazer com que esse volume crescesse, né? Porque, como começamos o nosso diálogo aqui hoje, é extensão da nossa família. Né? Sim. O que é que nós fazemos sem a nossa família? Se nós não tivéssemos a aprovação dos nossos familiares, nossas esposas, filhos, quem quer que possa estar morando conosco, fosse contrário à nossa vinda. Né? A maçonaria não existiria, porque você, acima de tudo, você precisa prevalecer a família. Né? E se a família não estiver compactuada com o seu conceito de vir na maçonaria, ela não existiria. Além do que, para nós estarmos aqui hoje, né, todos nós recebemos um convidado em casa perguntando: seu marido pode entrar na maçonaria? A senhora está de acordo? Né? Então, Sim. esse que é o foco mais importante que eu vejo, que é a ligação da maçonaria com as paramaçônicas através da família. É muito importante, e isso o nosso grão-mestre Jorginho de Haddad tem dado também muito ênfase, que a família é importante, né? Que nós possamos crescer as paramaçônicas em função de estarmos trazendo todos os nossos sobrinhos, amigos dos nossos sobrinhos, para dentro da maçonaria. Até porque, quando você tem aqui o jovem aqui dentro, seja ele masculino, feminino, você sabe onde ele está. Né? Sim. Você sabe que ele não está só com jovens, porque nenhuma paramaçônica se reúne sem um tio ou uma tia presente. Né? Então, esses são os exemplos dele. Normalmente, os tios e as tias presentes nas assembleias, betéis e capítulos são exemplos para eles. Né? Então, eles são bem cuidados. Quando você chama alguém para qualquer atividade, pode ter certeza. Tem sempre um tio, uma tia acompanhando. Ernesto, deixa eu te perguntar uma coisa. É curiosidade minha, até para. Com certeza, tem muitos irmãos que têm essa dúvida, e muita gente, né? Nós estamos hoje. É mais um paradigma que se quebra. Nós estamos, a maçonaria, se abrindo, se mostrando para o mundo que não tem nada de segredo, nada de tão escuso, obscuro, nada. E esse podcast é um exemplo disso. Mas não há conflito entre. Por exemplo, as filhas de Jó, vou dar um exemplo muito prático. Elas podem entrar dos 10 aos 20 anos. É uma diferença. Às 10 ainda é uma criança, aos 15 já é uma pré-adolescente, aos 18 já é um adolescente, aos 20 já é uma adulta. Não tem divergência, não tem, às vezes, aquelas briguinhas, não tem... Vamos ser bem práticos. Vamos ser práticos e honestos nos nossos propósitos. Na realidade, briguinhas não existe, né? O que existe são... Você acaba criando assim, aqueles grupos, aqueles que são maiores, 16, 17 anos, tem outra finalidade. Bom, terminou a reunião na Assembleia, no capítulo ou no Betel, eles vão
tem outra atividade noturna, né? Pode já ir à balada, pode sair sozinho. Alguns deles já dirigem, porque têm mais de 18 anos. Então, formam um outro grupo de pessoas. E os mais jovens vão querer ir ao cinema, né? Vão querer ir no parque, vão querer ir na sorveteria, vão querer ir na hamburgueria. São características diferentes. Mas dentro do capítulo, isso não existe. E porque todos eles também têm uma ritualística. Eles sofrem um ritual. Então, aquele ritual é feito tanto pelo menino de 10 ou 11 anos, ou pela menina, até o de 21. Então, a ritualística é sempre a mesma. O que existe, sim, a formação desses grupos, até que eu acho muito interessante, porque seria muito difícil você estar unindo meninas ou meninos de 11, 12, 13 anos com adultos de 18, 20 anos. Né? Então, eu até acho muito bom que exista essa divisão pós-capítulo. Né? Mas uma situação que desculpe-me, mas eu tenho notado já em questões das paramaçônicas, principalmente os Demolês, as Filhas de Jó, as Garotas do Arco-Íris, é a atenção e o cuidado no relacionamento que os membros mais velhos, vamos dizer assim, com mais idade, dão, e o cuidado que eles dão aos mais jovens. Existe todo um carinho no trato, existe toda uma atenção especial, até na questão de vivência deles, do que sabe, da ritualística, no ensinar. É muito interessante. Isso é natural deles, não foi repassado pelos irmãos, pelas cunhadas ou pelas irmãs que tomam conta, mas eu vejo muito acontecer. Isso é muito bonito, você ter esse sentimento, o acolhimento que muitas vezes o membro que já é mais de idade ou que já está há mais tempo dá ao recém-chegado. E funciona talvez até com uma tutoria, né? Tutorial, né? dos mais jovens. Né? Quem já tem mais experiência fica tutoriando, né? Fica ali, de alguma maneira, orientando. O que nós já até comentamos, irmão, em outro podcast, é que essa questão do relacionamento, às vezes a criança é tímida, às vezes o jovem tem alguma questão no próprio estudo, porque existe um ritual que eles devem aprender. Os Demolês, por exemplo, têm cerimônias onde eles falam um texto decorado com mais de 15, 20 minutos. É uma encenação teatral muito bonita de ser assistida. E tudo isso colabora muito com o desenvolvimento do jovem. Muito, muito, muito. O jovem ele se torna mais desprendido, com bastante mais condições de relacionamento com a sociedade em si, porque ele está dentro de um ambiente seguro de aprendizagem. Irmão Jorge, dá para arriscar falar de uma forma assim leiga. Os Demolês, por exemplo, são aí um treinamento, uma escola de líderes. Dá para arriscar falar isso? Eu, de certa forma, sim, porque a própria, não diria rotatividade, mas a sequência de cargos, que são semestrais, o jovem chega a comandar o capítulo, muitas das vezes em 1, 2, 3 anos que ele frequenta o capítulo. E ali, literalmente, ele tem que ser um líder. Ele vai ter a contabilidade do capítulo, muitos capítulos fazem muitos eventos, benemerência, participam de rifas, entidades sociais na cidade que precisam de ajuda, colaboração. E fazem muitas promoções, né? Até questões, às vezes, de doação de sangue e outras situações. Então, isso naturalmente não é nem induzido a isso, é natural que ele vá se tornar um líder. Vale lembrar também que não é só o Demolê, Arco-Íris também, a Filha de Jó também, além de fazer também cerimônias belíssimas, decoradas, né? Elas também trocam a cada 6 meses. O objetivo é esse, né? Por que não fica 1 ano, 2 anos? O objetivo é que todos possam passar pelo cargo e se tornarem líderes, saber administrar pessoas, né? Que isso é muito importante, porque lá você acaba desencontrando diferenças de opiniões, né? Então, quando você leva um menino ou uma menina a ser uma rainha, ou ser uma ilustre preceptora, ou ser um mestre conselheiro, você está dando a liderança para ele de comandar pessoas. E comandar pessoas, como o nosso grão-mestre falou, também comandar as finanças do capítulo, do Betel, ou da Assembleia. Então, nós estamos também criando ali pequenos empreendedores, né? E isso precisa ser líder, porque se não for um líder, acaba havendo conflitos, né, de opiniões. Então, ele precisa ser um líder, saber usar, como nós falamos no nosso malhete, e lá também da mesma forma, com o peso devido.
né? Isso é muito importante. E, além do que, só complementando o problema da idade, né? Muitos depois que se tornam a maioridade, que nós costumamos chamar, então eles se tornam sênior ou nas arco-íris, também nas filhas de Jó, eles também continuam dando apoio ao capítulo, eles não abandonam o capítulo. Né? Hoje os demoletos, por exemplo, têm a Alumni, a arco-íris também tem a Alumni dela, então são meninas e meninos que se tornaram a maioridade, mas não abandonaram a ordem. Né? Continuam trabalhando pela ordem, organizando, ajudam nos congressos, ajudam nos eventos maiores, então, e elas não abandonam isso. Né? Então, essa problema da idade, como o Celino falou, os mais velhos acabam tutoriando. Tá? Que legal. Sendo o irmão mais velho. O sentimento de união e amizade deles, que é criado durante esse período de alguns anos que eles passam juntos, é muito grande. A solidariedade entre eles é gigantesca. Muitas das vezes, né, nós temos exemplos dessa união, irmãos que já são 30, 40 anos, eles se sentem demolês até hoje. Essa união ela perdura durante a vida. Que legal. E a produção aqui me colocou aqui no ponto aqui. Olha, nós não estamos entendendo o que é. Eu não estou vendo o ponto. É um ponto velhinho que veio aqui cochichar na minha orelha. O que é, irmão? Vamos aproveitar e explicar. Sim. O que é um capítulo. Um capítulo é onde os jovens demolês de 11 até 21 anos se reúnem. Tá? Uma sala, né? Normalmente é um templo maçônico, né? É onde eles se reúnem e lá eles formam toda a ritualística dele, dentro de cada um do seu cargo, onde são feitas as iniciações, onde são feitas toda a prática ritualística dele. Então, chama-se capítulo. Também chama-se capítulo da Estrela do Oriente também, né? Tem um nome de capítulo. Né? O Filhas de Jó, por exemplo, já muda, não chama capítulo, chama-se betéis. Né? Sim. E a arco-íris não chama nem capítulo nem betéis, chama-se assembleias. Né? Então, cada ordem dessa tem um nome específico para a sala ou lugar onde eles se reúnem. Sim. Ficou mais claro agora. E agora, lembrando um pouco mais, para que não tenhamos problemas, muitas vezes, com as nossas cunhadas e como nossas próprias irmãs, eu gostaria que o irmão falasse um pouco sobre a Estrela do Oriente. A Estrela do Oriente, realmente eu estou na Estrela do Oriente desde 1999, foi quando se fundou a Estrela do Oriente aqui no Brasil. Mas depois, por motivos outros, me afastei um pouco porque eu fiquei muito ligado à Ordem de Molay. Eu fui grande mestre na Ordem de Molay estadual e com várias atribuições dentro da ordem, quer nacional, quer estadual. Então, me afastei um pouco das outras ordens. Mas agora eu retornei. E é uma ordem fantástica. Né? Elas são baseadas nas 5 heroínas bíblicas. Né? Então, a história dela, a ritualística dela, gira em torno disso. Né? E o mais importante, as mulheres nossas cunhadas, nossas sobrinhas, netas até, que queiram entrar na Estrela do Oriente, lá quem manda são as mulheres. Existe um homem, sim, que lá tem o nome de digno patriarca, e a mulher, que são nossas cunhadas normalmente, é a digna matriarca. O malhete é dela, quem comanda tudo. Nós não assinamos nem o cheque. Né? Tudo é feito por ela. Nós temos uma participação quando é uma iniciação, quando é uma instalação de algum capítulo, então nós temos participação, do resto é dela. E o trabalho que elas fazem de benemerência e ajuda as lojas é extraordinário. É extraordinário. Elas também têm a ritualística delas, têm o grande capítulo delas, têm a sua Constituição, os seus estatutos, o seu CNPJ, têm a vida delas. E elas hoje têm um fator muito importante em Barretos, junto ao Hospital do Câncer. Né? Elas fundaram lá a Casa das Estrelas. Porque você, quando vai a Barretos, fazer um tratamento de câncer, você não fica num dia só. Você passa pelo menos 4, 5, 6 dias, às vezes 10 dias. Os acompanhantes. Então, onde fico? Tem vários hotéis. O que não falta na cidade é hotel e restaurante. Porque sabe que lá é uma cidade que vai ter esse tipo de serviço a oferecer. Né? Mas eles são extremamente caros. Sim. Né? Então, os preços são majorados. E a Estrela do Oriente, vindo isso, montaram a Casa das Estrelas e oferece aos irmãos maçons, as irmãs da Estrela e irmãos da Estrela, um lugar muito acolhedor. Tá? Hoje nós
há pouco tempo atrás tinha 14, 15 já apartamentos prontos, estavam em fase de conclusão de mais... No total são 24 apartamentos, deve estar concluindo já este ano. E são apartamentos com salas, quartos bons, com duas camas para o doente, para o acompanhante, com ar-condicionado, frigobar, o suíte, tem um banheiro privativo. Entre um quarto e outro existe um forno micro-ondas, né, para a pessoa que às vezes vai com pouco recurso, então quer fazer a sua alimentação ali mesmo, acaba fazendo ali mesmo, e a custo zero. A custo zero. E não é só para isso. Talvez nós tínhamos a mãe de um demolê que estava na região, e aí ele descobriu que tinha essa casa. E ele foi lá e tinha vaga, e a mãe dele foi acolhida. Né? Olha só. Então, sabe, a Estrela do Oriente é uma ordem extremamente ligada à benemerência, e muito amor existe ali, sabe? A gente é transcendente a tudo aquilo que eles conseguem passar para a gente, sabe? Em termos de parceria, de benemerência, de pensar no próximo, em especial, tudo voltado para a parte bíblica da situação. Muito legal mesmo. Eu realmente estou muito identificado com a Ordem Estrela do Oriente. Além de seus líderes, né, são normalmente nossas cunhadas também. Sim. As grandes matriarcas, como nós vamos chamar. Não é necessariamente ser cunhada. Não necessariamente ser cunhada. Pode ser sobrinha, pode ser neta, né? Não necessariamente pode ser cunhada. Mas quando você é indicado para o Estrela do Oriente, precisa ser através de um mestre maçom. Sim. Olha, você tocou num assunto interessante. As meninas, eventualmente, estão nos assistindo, as jovens, né, dos 10 aos 20, por exemplo, né, as filhas de Jó. Como é que faz para entrar? É só sendo convidado? Ou pode ser... Como é que faz a entrada? Sendo filha de Jó e arco-íris, elas não têm necessidade de ser indicadas por um mestre maçom. Ela já tendo mais de 18 anos, ela já tem a facilidade, já estão autorizadas a adentrarem na Estrela do Oriente. Tá, mas o mestre maçom, ele não tem necessariamente que indicar somente pessoas ligadas exatamente à maçonaria. Sim. Eu posso convidar uma pessoa... Não, precisa ter vínculo maçônico. Tá, que pode ser por intermédio desse mestre. Pode ser, sempre através do mestre maçom. Tá. Mas ela pode ser irmã de maçom, cunhada, nora, viúva. sogra, viúva. Precisa ter o vínculo maçom. Mas tem que ter um vínculo com o mestre maçom. Com o mestre maçom. Entendi. Daria, irmão Jorge, para nós arriscarmos aqui, até vamos jogar para a torcida agora, né? Vamos jogar para a galera agora, para criar aquele corte. Assim, a maçonaria, uma pergunta, a maçonaria é uma entidade machista? Ou o que o irmão Ernesto está fazendo aqui é exatamente desmistificar isso? Porque eu estou vendo aí tantas ordens, tantas entidades paramaçônicas que vão contra isso, né? Tem muita família, muita mulher participando da maçonaria. Na verdade eu trocaria a palavra machista por masculina. Masculina, tá. Mas a instituição, a maçonaria em si, ela, como todos sabemos, ela é feita, administrada e trabalhada por homens, por maçons. E as entidades paramaçônicas, literalmente, são o cunho familiar e o trabalho que nós fazemos abrangendo toda a família, de uma maneira que todos participem da sociedade maçônica. E de uma maneira que todos nós consigamos seguir todos os ditames que a nossa ordem prega em relação à caridade, a trabalho. Esquecemos da palavra civismo, patriotismo, amor filial. O amor filial. Existe uma série de postulados, né, das ordens paramaçônicas que pregam todas as virtudes do ser humano, que é necessário essa prática para a convivência na sociedade. Então, ela literalmente não tem nada de masculina em si. Ela tem as suas divisões internas de trabalho onde todos conseguem participar, incluindo não só paramaçônico, como questões filosóficas de outros estudos, e a abrangência é gigantesca. E assim, nessa questão das ordens, das entidades
paramaçônicas. Quais são, irmão Ernesto, as razões que levam um jovem se interessar, seja pela Ordem de Molay, que é mais os meninos, a Estrela do Oriente, as Filhas de Jó. O jovem de hoje, nós estamos num mundo tão conturbado, com internet, o que leva o jovem a se interessar em participar dessas ordens? Na realidade, essas ordens não necessariamente só pelos jovens, né? Às vezes são trazidas pelas mães ou pelos próprios pais que assistem um trabalho dele, que eles têm sessões que é permitido ao público. As sessões dele normalmente são secretas, mas são sessões que são abertas ao público. Então acabam indo alguém que não tem vínculo nenhum, nem conhece, nem ouviu falar na maçonaria. Sim. Mas chega ali e vê um menino desse falando sobre pai, sobre mãe, sobre religião, hein? Porque a religião para mim é amor, né? Sabe? Sim. Falando sobre religião, falando sobre patriotismo, falando sobre o companheirismo. Educação. Né? A educação, sabe? Então, tudo isso que o respeito ao mais velho, né? Tudo Sim. isso que essas pessoas, as mães e os pais acabam vendo ali, acabam se interessando. Né? É gozado porque eu recebo, às vezes, no meu e-mail, alguns pedidos de... Eu quero me tornar paramaçônico, né? E são diversos pedidos desses que aparecem. Então a gente vai conversando, procura saber a idade, onde não deixa de ser, e vamos dando o destino necessário. Mas o importante aqui é como a gente pode dizer, a propaganda feita junto às mães e os pais ou algum parente que assistiu alguma atividade deles. Ou estiveram, por exemplo, num desfile cívico. Né? Sabe, o desfile cívico dele é feito com a maior seriedade possível. E eles estão presentes. Pode cair chuva de canivete aberto, nem fechado. Eles estão presentes. A palavra-chave, o nosso irmão, eu estava aguardando ele citar, mas a palavra-chave é seriedade. Sim. O controle que exercemos nós, maçons, até pelo andamento e a seriedade dos trabalhos que são feitos, a própria existência de um mestre maçom sempre presente é para que haja um olhar adulto em cima de todo o trabalho que está sendo desenvolvido, mas o mais importante de tudo é a seriedade no trabalho e o ideal. E também, por exemplo, como foi dito pelo nosso Sereníssimo, a benemerência que eles fazem, o trabalho que eles fazem junto a terceiros, asilos, creches, orfanatos, né? Os mais necessitados, na rua, né? Ajudando na rua, fazem através de drive-thru, ou então chegando nesses lugares. Né? Então, chegando nesses lugares, você vai encontrar pessoas que nunca ouviram falar sequer na maçonaria, quiçá na paramaçônica. Né? E quem são essas meninas, esses meninos? Normalmente eles estão trajados com as suas camisetas das suas assembleias, dos seus betéis ou dos seus capítulos, então você é identificado o que é isso, é demoler. Eu vou contar uma passagem bem rapidinho, não vou dizer qual foi a ordem. Uma vez eu tinha uma amiga que trabalha ainda na Cato, mas aquela amiga que você encontra quando? Velório, casamento, aniversário dos mais antigos, né? Sim. Então eu estava lá um dia, ela falou, eu estou precisando de jovens, né? Eu peguei e indiquei algum jovem lá, vou te indicar alguns jovens, mas eu gostaria que você identificasse lá para mim com essa sigla, né? E vamos ver qual será o retorno. E, obviamente, indiquei, passei para ela o nome desses jovens, e passado algum tempo, novamente nos encontramos em outro tipo de atividade, né? Dessas que eu já citei. E ela veio correndo em meu encontro e falou, você precisa me indicar mais desses jovens. Eu falei, mas por quê? Né? Fizeram alguma coisa errada? O que aconteceu? Nada, pelo contrário. Dos 10 que você me indicou, os 10 foram aprovados de imediato. Não houve uma recolocação para esse jovem, uma segunda chance. No primeiro contato que eles tiveram, por quê? São meninos e meninas que te olham no olho. São meninos e meninas que esperam você falar para depois responder. Que são meninos e meninas que te chamam de senhor. Né? Tem todo o respeito, né? com aquela pessoa que está à sua frente. Então, a apresentação já é diferente, né? Sabe? Então, o que eu tenho a dizer realmente sobre essa ordem é isso. Né? Ela é diferenciada. Isso tudo é um cartão de visita. Tá? Que nós hoje não temos como fazer propaganda hoje das nossas paramaçônicas. Né? Nossas propagandas são dentro do nosso meio. Mas eles, quando saem para fora, né, fazem essas benemerências todas, ou na parte cívica, eles acabam se destacando. Né? Ou nas partes de benemerência, e alguém pergunta, quem são esses meninos? Quem são essas meninas? Nós temos alguns casos, por exemplo, que me são mais conhecidos. Nós temos paramaçônicas que coletam cabelo
de moças, senhoras, para fazer peruca para mulheres que fazem trabalho de oncologia. Nós temos paramaçônicas que produzem o absorvente, por causa da questão hoje em voga da pobreza menstrual. Então, nós temos capítulos hoje produzindo absorventes e doando no público. Ordens que estão programando o drive-thru solidário quase todo mês, pelo estado inteiro. As questões doações de medula óssea, banco de sangue. Então, sempre são coordenados os irmãos, né, dos capítulos, coordenam e os jovens prestam esse trabalho excelentemente. E quando não muito desenvolvido, eles mesmos dão a ideia e criam o próprio caminho, a própria trilha a seguir e vão se desenvolvendo em diversas questões sociais e benemerentes. Irmão Ernesto, nós falamos sobre as filhas de Jó, sobre as garotas Demolê, Arco-Íris, mas tem mais. Eu sei que eu estou vendo que o irmão tem uma colinha aí. São todas essas entidades. Fala as principais, para não favor. esquecer de falar de nenhuma para depois eu puxar minha orelha. Tem uma importante. Então, temos várias importantes. Exato, mas uma que é bastante chegada, que é feita por irmãos, que são os bodes e os pelicanos do asfalto. São clubes de motociclistas, né? Mas você fala assim, motociclistas, né? Jaqueta de couro, em cima de moto, né? Mas é uma coisa que traz muita satisfação e alegria para eles, né? Tanto um clube quanto o outro, um é a nível nacional, o Pelicanos é mais estadual. E o Pelicanos é mais ligado aqui à Glesp, apesar de o último presidente ter sido do GOB. Então, não temos esse problema. E deixando claro que as paramaçônicas não são da Glesp, né? As paramaçônicas pertencem a todas as três potências, né? Obviamente que a Glesp absorveu essas 13 que nós vamos falar delas ainda aqui, que não tivemos oportunidade ainda. E tem outras paramaçônicas, tem outras potências, tem outras paramaçônicas que a Glesp não aderiu ainda, né? Não sei se vamos aderir ou não, mas não aderiu ainda. Mas as paramaçônicas são dedicadas a todos. Como Glesp, a gente tem dado todo o apoio para essas 13 aqui, né? Mas o Pelicanos e o Bodes, eles, por exemplo, o Pelicanos, eles fazem o drive-thru sistematicamente pelo todo o estado de São Paulo. Eles têm o dia do Dia Feliz, que é o dia do McLanche Feliz. McLanche Feliz, que é espetacular. Tá? Eles ajudam entidades que estão necessitando. É uma atividade que eles fazem sistematicamente, com bons resultados. Lembra, os encontros dos motociclistas itinerantes dos bodes pelo estado, todos eles são benemerentes. Eles escolhem uma instituição. Eles são encontros com, às vezes, 1.500, 1.000 motoqueiros. Motociclistas. Motoqueiro não, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Retirando os motociclistas. E os encontros são benemerentes. Eles passam o famoso capacete, né? A gente já ouviu muito falar de passar sacolinha, de passar chapéu. Não, eles passam o capacete. Então já vão predeterminados naquela cidade qual é a necessidade que tem alguma entidade naquela cidade. Ou eles já levam daqui colchões, cobertores, alimentos, ou fazem lá no local. Então, nesse local faz essa coleta através girando o capacete, em praça pública, onde vai um DJ fazer uma festa. São motociclistas mesmo, mas voltados também para a benemerência. Além de fazer aquilo que eles gostam, passear de moto, ver a paisagem, curtir o vento no rosto, também, chegando lá, eles fazem a parte de benemerência. E o Pelicanos ajuda o GRAAC, bastante o GRAAC. Né? O que é o GRAAC? O GRAAC é o Grupo de Assistência a Adolescente e Crianças com Câncer. Sim. Aproveitar e fazer um agradecimento especial aos bodes do asfalto lá, o capítulo de Osasco, é assim que chama? Não, Subsede. Lá de Osasco, que apoiam lá a CAIFA, que é uma Casa de Assistência de Idosos Francisco de Assis, que é mantida única e exclusivamente pela maçonaria, um exemplo também. E os bodes lá da região, mandar um abraço para o Vanderlei, que é delegado, para o André, que também participam, né? Que fazem um trabalho muito legal de
de arrecadação, Isso mesmo. de fazer, Assistência. fazem de assistência, fazem boi no rolete, fazem atividades muito legais e sempre divertida, né? Não é quem tem aquela imagem da maçonaria, aquela coisa travada que ficava antigamente, né? A gente está desmistificando isso. Não, tem ações a maior parte, aliás, ações que dão alegria ao espírito e às pessoas, né? Assim, Sim, Ernesto? e chegando nos lugares que eles vão, são motos bonitas, muitas delas, né? Triciclos diferenciados, né? Então chama atenção na cidade onde eles estão, ou mesmo aqui na capital, eles fazem muito aqui também na Vila Mariana, né? Chegam com todo aquele aparato deles e chama atenção. O que é isso? Estão fazendo a benemerência para a região, para tal entidade, coisa assim. Então tem sempre chamado muita atenção também, não só pelo visual, mas pela finalidade, né? Pela finalidade que eles estão se predispondo. E nisso está o quê? Está envolvido por trás a maçonaria, né? A paramaçônica, Bodes do Asfalto Pelicanos. E o Bodes do Asfalto tem uma particularidade. Eles têm o Bodes do Asfalto feminina. Então, esposa e filhas que quiserem também participar, eles aceitam dentro do estatuto deles e pode ter a moto delas também, fazer a viagem junto, ou vai na garupa. Então, eles têm também a fraternidade feminina do Bodes do Asfalto. Olha, que legal, que legal. E assim, tem atividades, todas as paramaçônicas normalmente têm como atividade fim a benemerência, pelo que eu estou entendendo. Eu diria assim, amor ao próximo. Amor ao próximo. Amor ao próximo. Acho que todas elas, o principal foco é o amor ao próximo, né? E isso barra famílias, né? Sim. Tá? Sim, Barra famílias. E dessas paramaçônicas, dessas entidades, a maioria, pelo menos, óbvio que tem algumas que se destacam porque tem mais atividades e tal, mas nossos jovens que estão nos assistindo, né, pedir para compartilhar esse vídeo, né, esse podcast, mas eu gostaria, para que os jovens não venham depois dar um puxão de orelha em você, em mim, no irmão Jorge, vamos falar algumas coisas que eles fazem para destacar a ação maravilhosas que essa juventude faz, né? E juventude, se entenda-se, dos 2 aos 90 anos, né? Ou mais, né? Veja, eles têm a prática fundamental é o amor ao próximo, como eu já falei, né? Mas eles têm atividades de desenvolvimento pessoal, né? Da liderança, como o próprio Celeste falou, porque lá você entra e às vezes entra um menino ou uma menina ainda muito acanhada, introvertida, e de repente passam-se 6, 9 meses, muda totalmente a característica dele, porque forçosamente ele é obrigado a falar em público, a tomar uma decisão, a ocupar um cargo que exige uma funcionalidade dele, converse com alguém, né? Então tem esse tipo de conhecimento. A ler e a estudar. Porque uma menina, por exemplo, para ser uma ilustre preceptora, ela passa por uma série de exames, né? Além de ter a presença, e assim também o mestre conselheiro estadual da Ordem de Molay, ou a honorável rainha do Betel, né, que tem um grande capítulo do Betel também estadual, né, todas eles têm a sua jurisdição estaduais, com diretorias compostas. Então, todas elas passam por tudo isso. E é necessário o estudo, não só estudo, a convivência. Né? Acho que uma coisa muito importante também desses jovens, né, é a convivência. Né? E não existe, num momento qualquer, você falou se existia assim uma certa rivalidade, né? Não tem, nem entre no capítulo Betel ou Assembleia, e sequer também entre eles. Né? A gente fez uma série de atividades juntas, né? Aqui junto na Assembleia. Hoje mesmo teremos uma reunião que você vai ter 3 ordens juvenis juntas aqui, participando de um trabalho. Né? Então, eles trabalham perfeitamente juntos. Né? O trabalho, por exemplo, de você cuidar da natureza, todos eles, em todos os objetivos deles, também está muito ligado a cuidar da natureza, a cuidar do ancião, né? Que está muito ligado ao amor ao próximo. Né? Então, o próprio exemplo disso são os escoteiros, né? Que tem isso daí muito, muito forte, né? Dessa, cuidado com a natureza, essa ajuda mútua, enfim, não é verdade? Então, todos eles têm como princípio fundamental, eu resumo assim, amor ao próximo. Né?
Isso é muito importante para todos eles, o trabalho que eles fazem. Mas existe uma série de outros detalhes que cada uma dessas ordens tem uma particularidade, uma peculiaridade mais especial do caminho que ela está traçando. Mas o objetivo fundamental é a ajuda ao próximo. Tá? Então, se você quer realmente que o seu filho tenha amor no seu coração, tenha religiosidade, né? Que tenha princípios morais, né? Que tenha o reconhecimento, que tenha o respeito a quem quer que seja, traga para uma ordem paramaçônica. Eu gostaria que o irmão, como foi dito, 13 ordens, poderia lê-las para nós, brevemente? Eu vou falar de todas elas, porque senão depois eu apanho. Né? Mas vamos então citá-las. Inicia, irmão, porque o nosso podcast não dura tanto tempo então assim. Vamos lá. Então nós precisamos. Tá bom, então vamos começar pelos lautos aqui. Né? Os lautos são filhos e netos de maçom. E filhas também, na GLESP pode ser filhas. E, infelizmente, volto a frisar novamente, nós estamos em 206 municípios, somos em 22.320 irmãos em 771 lojas. E nesses últimos 5 anos, tirando fora 2020, por causa da pandemia, nós tivemos, em média, 60 adoções de lautos. É muito pouco. Né? Dentro das 60 adoções de lautos, nós temos, em média, 12 a 14 lojas. Dentro dessas 12 a 14 lojas, 60% delas são sempre as mesmas. E cadê as outras 700? Mas a adoção, a loja tem responsabilidade pelo Lawton. Mas essa responsabilidade é uma responsabilidade moral, educacional, de você conduzir o jovem para quando ele perde o pai. Né? Não é que você vai precisar ajudá-lo financeiramente. Né? Porque quando o jovem, o nosso sobrinho, perde o pai, na sua loja, se acontecer isso, vocês não vão ajudar o sobrinho, ele sendo Lawton ou não? Né? Mas ele sendo Lawton, você acaba criando esse vínculo maior conosco, né? Maior dentro da maçonaria. Né? A gente tem alguns projetos de ter um dia do Lawton aqui na GLESP, com a exigência de trazer todos os Lawtons naquele dia, quer ele tenha 7 ou 90 anos, trazer todos os Lawtons. Né? Nós temos, inclusive, alguns projetos que o Sereníssimo já está ratificando, inclusive, projetos para admitir Lawtons, escoteiros e demolês na ordem, com os 2 primeiros anos sem custo nenhum na GLESP. Né? O que ajuda bastante é aquele que está em formação. É óbvio que se chega aqui, vai encostar aqui na frente, alguém numa Mercedes, o cara é engenheiro, espera um pouquinho, você vai pagar normalmente, né? Mas o jovem que está iniciando, que ainda precisa de uma ajuda financeira, a GLESP tem oferecido para eles, nesses 3 projetos de Lawtons, escoteiros e demolês, toda a ajuda possível até ele se tornar mestre, que deve ser em prazo médio de 3 a 4 anos. Então, veja só, os Lawtons que nós deveríamos ter aqui, pelo menos umas 100, 150 adoções por ano. E até que idade pode se adotar o Lawton? É de 7 a 17 anos. Tá? De 7 a 17. Tanto menino quanto menina. Muito bem. E não tem... Posterior aos Lawtons, os demolês, que nós já conversamos, as estrelas, a arco-íris, as filhas de Jó. Temos os escoteiros, né? Os escoteiros, ele se divide hoje em 3 grandes frentes, né? Que eles chamam os escoteiros do mar, do ar e o básico, né? Então seria mais ou menos assim: o do mar seriam os marinheiros, né? O do ar seriam os aeronautas e o básico seria aqueles, podemos chamar de exército. Então, tem 3 frentes. A maior está realmente no básico, né? Mas às vezes você vê um escoteiro com uma roupa diferente, né? Uma roupa meia branca, com aquele capzinho do marinheiro, né? Fala, mas o escoteiro marinheiro. Ele se veste realmente a caráter de acordo com a sua segmentação. Né? E eles têm a reunião deles não é como as outras paramaçônicas, falando em reuniões, as outras paramaçônicas se reúnem normalmente 2 vezes por mês. Tá? Os escoteiros reúnem-se normalmente todos os sábados. Né? E os escoteiros têm uma particularidade: se reúnem em escolas públicas, em igrejas, independente de qualquer tipo de religião, em parques, né? Nós temos ali no Monumento do Ipiranga, tem um grupo que se reúne ali,
ali na Paulista, no museu, tem um grupo que se reúne ali também. Então, onde eles têm oportunidade, eles se reúnem. Nós sabemos de um bom grupo de escoteiros que se reúne numa loja em Indaiatuba. Eles cuidam da loja, do jardim, pintam a grade, eles fazem todo o trabalho também de auxílio, de manutenção do local que eles estão. Né? E é uma escola que também tem todas essas mesmas bases, né? Patriotismo, respeito ao idoso, como o próprio irmão já mencionou, e daí afora, todas as outras. Pensam sempre no bem do próximo. Né? E uma escola que ela vai de 6 anos e meio e não tem idade, ela tem graus. Né? Ela começa lá como lobinho, depois passa a escoteiro, depois a chefe de escoteiro, depois a pioneiro. Tem uma escala que eu não lembro bem qual é a ordem, mas ela vai subindo numa escala e fazendo cursos, até curso de primeiro socorro, curso de salvamento, curso de montar acampamento. Então, aquilo não é uma hora perdida também. Tá? Tudo é muito bem aproveitado o horário deles. Depois nós temos o Shriners. Né? O Shriners é eu também sou Shriners, né? E eu acho uma coisa fantástica, uma ordem fantástica. Eles não te obrigam a você frequentar reuniões. Aliás, eles não têm reuniões semanais, mensais. Eles têm reuniões administrativas deles. Eles têm reuniões iniciáticas deles. Né? Tem os seus segredos também na iniciação, mas você não tem obrigatoriedade de participar. Né? Você entrando no Shriners, você vai pagar hoje, se não me falha a memória, R$ 750 por ano. Né? Mas é um dinheiro muito bem empregado, né? Porque ele vai realmente para crianças carentes. E hoje no Brasil nós temos muito pouco Shriners ligados para poder atender, porque você pega essa criança daqui e manda... Carece de uma explicação literal da finalidade dos Shriners. Então, eles tratam, por exemplo, pessoas queimadas, aquele leporino. E algumas coisas. Tivemos um menino que tinha chamado ossos de vidro, né? O menino não conseguia sequer andar. Hoje nós tivemos na última festa, ele estava dançando lá. Olha só. Na última festa que tivemos do Shriners, no jantar das Arábias, o menino estava dançando. Né? Então foi fazer o tratamento fora, com os custos aqui pagos pelo Shrine do Brasil, né? Porque não temos hospitais aqui ainda conveniados com o Shrine daqui, então tem de mandar para lá mesmo, até pela alta tecnologia que lá existe também. Né? Então eles fazem esse tipo de tratamento junto aos Shrines internacional. Irmão Ernesto, deixa só uma explicação um pouquinho mais clara, mais abrangente. Shriners, normalmente, quando existem essas questões dessas doenças voltadas nesse foco, a entidade normalmente ela transporta essa criança junto com o acompanhante aos Estados Unidos, nos hospitais da Shriner que lá existem, e lá eles têm todo o tratamento gratuito, toda a parte de medicina, a parte hospitalar, sempre é totalmente gratuita. E a hospedagem, o dia a dia, normalmente o Shrine do Brasil, ele absorve e sustenta a pessoa lá durante o tratamento. Então, existem diversos cargos, existe, entre aspas, assim, uma cota para que seja feito isso. Muitas das vezes essa cota não chega nem a ser preenchida, até por desconhecimento do que existe em si, mas é uma ordem mundial, em diversos países do mundo, que existe essa colaboração, e é literalmente um exemplo onde a união de praticamente todos os países geram toda essa pujança no tratamento, essa condição de tratamento especial que é dado às crianças. Legal. Olha, eu vou sugerir, nós estamos aí já avançando no nosso horário, eu vou sugerir que o irmão cite todas as entidades paramaçônicas e depois, eventualmente, a gente volta em alguma delas, mais alguns minutinhos aí, porque estamos estourando no tempo. Faltando só 3, bem rapidinho. Amém, sim. Que é a Associação de Médicos Maçons, que ela serve para atendimento de pesquisa, troca de consultas, troca de informações nesse grupo que eles têm, e também, de uma certa forma, acabo, às vezes, ajudando algum irmão em necessidade, que tem um médico que trabalha em um hospital, em algum laboratório, acaba ajudando. Então, é uma associação de médicos maçons. Né? Tem diretoria também constituída, tem tudo mais. Entrando no nosso site da GLESP, clicando lá, glesp.org.br, vai aparecer lá um sublink de Paramaçônica, clica no Paramaçônica, vão abrir essas 13 Paramaçônicas. Quem ainda está em dúvida, é só fazer isso e ir lá. Isso tá é bom? Super importante. Okay? Isso é super importante. Repete, site
da GLESP. O site da GLESP. www.glesp.org. Dá o tutorial direitinho, por favor, meu irmão. glesp.org.br. Vai abrir lá embaixo assim várias, como é que chama aquele links? Abas. Clica na aba paramaçônica, qualquer um pode entrar, não precisa ser maçom, não precisa de senha, não precisa absolutamente nada. Vão abrir as 13 paramaçônicas que nós falamos aqui hoje. A descrição e a função delas está e lá. a pessoa, ou o link que quiser fazer em Face, Instagram, super importante esse esclarecimento, mesmo site, ou e-mail, para que a pessoa possa entrar em contato se assim o desejar. Ou comigo mesmo, né? Pode me procurar. Ótimo. Ainda nós temos as 3 infantos juvenis, né? Que são as nossas crianças de 6 até 10, 11 anos. Que muitas me perguntam, mas eu tenho um filho, uma filha com 8 anos, o que eu faço com eles? Sim, nós temos as abelhinhas, que se reúnem em locais chamados colmeias, e elas são ligadas aos betéis. Tem atividades também ao sábado, uma vez por mês elas se reúnem, tem atividade junto aos betéis. Nós temos as promessas, que são as Pleiades, que se reúnem uma vez por mês aos sábados, aqui na GLESP, aqui em frente, né? No sábado pela manhã, e são ligadas também a arco-íris, né? E temos os escudeiros. Escudeiros que são ligados aos demolês, né? Que hoje nós temos já 34 castelos, onde se reúne, chama-se castelos, espalhado por todo o estado de São Paulo. E quem administra essas entidades de infantos juvenis são, no Escudeiros, um demolê, nas abelhinhas, nas colmeias, uma filha de Jó, e nas Pleiades ou promessinha, um arco-íris. Sempre com uma mãe e um pai presente. Olha, aproveitar, deixa eu apertar aqui a tecla SAP, né? Porque tem muita gente que é de fora da nossa ordem e muita gente de dentro também, que tem coisas que eu estou aprendendo aqui hoje, confesso, tendo mais de 30 anos aí de ordem, eu estou aprendendo aqui hoje. É interessante que as pessoas se informem, né? Entre no site da GLESP, tem ali, não precisa, como o irmão disse, não precisa ser necessariamente da ordem, né? Mas vai se ambientando ali, que com certeza vai ter uma riqueza de informações e saber um pouco do que a gente faz também, né? Porque sai daquele lugar comum que nós nos reunimos nas lojas, é outra coisa que eu vou dizer, né? Você que não está ambientado com o nosso linguajar, né? As pessoas se reúnem, né? São capítulos, betéis, castelos, e lojas são onde tem as reuniões dos maçons, né? Então, todas essas têm como pano de fundo a maçonaria, né, irmão Jorge? Exatamente. Hoje, voltando à nossa administração, como já é sabido, eu ocupei o cargo do nosso irmão Ernesto, então eu aprendi a dificuldade, mas também prestei muita atenção na abrangência e na dimensão que um secretário das paramaçônicas poderia conseguir trabalhando para a instituição e para a família maçônica. Sim, sim. Eu, na época, por questões do que as administrações faziam, né? Eu sempre foi o meu desejo de um dia conseguir realizar todo esse trabalho. Nós somos muito bem assessorados, o trabalho voluntariado que o nosso irmão Ernesto faz é espetacular. Como diz a garota, literalmente é o melhor secretário de paramaçônicos que tem. Como diz a garotada, né? Tá mandando bem, né? Tá mandando bem. Tio, tá mandando bem, tio. Vai bem. Legal. Mas realmente era previsto isso, esse trabalho era ideal nosso, inclusive da nossa administração. O nosso projeto GLESP Movimento. Exatamente, é um movimento. Hoje o nosso irmão Ernesto viaja por todo o estado, nas regiões, fazendo a divulgação das paramaçônicas, desenvolvendo esse trabalho. E, graças a Deus, a GLESP, a Grande Loja e a maçonaria hoje, mais do que nunca, desempenhando o seu movimento e desempenhando o seu trabalho. Legal. Irmão Jorge, a gente já está encerrando nossa participação, mas eu gostaria de pedir a sua licença para fazer uma pergunta aqui para o irmão Ernesto, uma pergunta difícil. O Gonzaguinha falava daquela coisa ali, né, que nós somos o filho do Gonzagão, nosso irmão, né, que nós somos, independente do cargo,
o maior cargo que nós temos, o Sereníssimo Grão-Mestre, enfim, independente do cargo, nós somos eternos aprendizes, como diz a música, né? E o que o irmão Ernesto, hoje, como grande secretário das Paramaçônicas, tem aprendido com esses jovens? Na realidade, o que a gente percebe, eles têm tudo dentro deles. Você precisa só fazer aflorar. Florescer. Ah, que legal. Que legal. E o irmão, enquanto comandante disso, tem aprendido o que especificamente? Muito, muito. A paciência, a tolerância, bem acentuada. Né? Tem que praticar, né, irmão? E o amor que eles têm, porque na realidade eles nos têm assim como verdadeiros pais. Né? Por exemplo, nos Estados Unidos, os demolês chamam os tios de pais, né? E a gente aqui resolveu se deixar como tio. Mas todos eles olham para nós assim, principalmente os membros dos conselhos consultivos, que são verdadeiros heróis, que às vezes passam 10, 12 anos os mesmos, porque não aparece substituto. Vai aqui meu agradecimento a todos os conselhos consultivos que têm feito seus trabalhos junto aos nossos jovens. Eles veem naqueles tios algo que às vezes eles não têm em casa. Muito bem. Eu aprendi uma frase junto às paramaçônicas, muito importante, que cabe a todas as lojas, a todos os membros da maçonaria. Loja que tem paramaçônica, ela é mais unida. De certa forma... E a evasão é menor. Exatamente. A evasão é menor porque é mais um ideal dentro da própria loja. Isso. É mais um trabalho gostoso de ser feito. Então, é muito importante. Foram os próprios... as garotas, aliás, foi o Marco Íris que me ensinou isso. Falou, tio, presta atenção, loja que tem paramaçônica, a loja é mais unida, trabalha mais e existe menos a saída dos irmãos. Irmão Jorge, eu vou também aproveitar a nossa oportunidade de estar falando com tanta gente de fora da maçonaria e também de dentro, vou dar um puxão de orelha em nós mesmos, né? Aos irmãos maçons que estão nos assistindo, nós vamos encaminhar para todos os delegados esse podcast também, que atentem para a questão da adoção de Lautons, né? Se nós temos essa condição de fazer, por que não fazer? Vamos trazer para o seio da maçonaria, por seio desses ensinamentos, dessa escola de líderes, né? Esses jovens, né? Então, eu encerro aqui a minha participação, já pedindo para o irmão Ernesto também fazer aí, encerrar dar o seu recado final aí e passar para o nosso chefe, para ele fazer o encerramento, não é? Bom, fica aqui então meu agradecimento ao Paulo Contin, que sempre é valoroso aqui nos ajudar em tudo que eu tenho pedido para ele tem sempre pronto. Ao nosso Sereníssimo Grão-Mestre, nem se fala ainda, não tenho nunca um não, né? Às vezes eu tenho 100, diminui um pouco, mas um não nunca tenho. Né? Da raça. Tem me ajudado bastante, tem me dado liberdade total. E eu faço aqui, mais uma vez, chamar para que todos os nossos mestres, os nossos delegados de estados regionais, enfim, todos aqueles ligados à maçonaria, que procurem entrarem um pouco no que é a paramaçônica, no que essa paramaçônica pode oferecer, né? Trazer as paramaçônicas dentro das lojas para que ela possa fazer os trabalhos delas, né? As homenagens que elas fazem para todos. Tá? Muito bem. E tenho certeza de que eu estou indo embora daqui hoje muito melhor do que aqui cheguei e desejo a todos as bênçãos do nosso Pai Celestial, que proteja e guarde a todos vocês e seus entes queridos. Muito obrigado pela oportunidade, Sereníssimo. Obrigado, Paulo. Eu que agradeço. Para terminar, de uma maneira extremamente satisfeita com a apresentação, hoje nós vamos encerrar com aquela ideia que sempre falamos, que para entrar na maçonaria, procure a loja, procure conhecer as pessoas, saiba onde elas estão, o que elas praticam. E hoje, pela aula que tivemos, pela apresentação que tivemos, é mais um incentivo para se entrar na maçonaria, procurando saber quais paramaçônicas, que agora é público, é sabido que existem e a importância que lhes é dada, como mais um incentivo também para que procurem, quando procurarem uma loja, além do trabalho social que a loja faz, se existe uma paramaçônica, se esse candidato tiver um filho, que ele será também acolhido,
Assim como se tiver a cunhada, que também poderá participar, não só das paramaçônicas, também, às vezes, do próprio Clube das Acácias, dentro da própria loja. Irmão Néstor, meu muito obrigado. Eu que agradeço, Sereníssimo. Muito obrigado, irmão Paulo. Eu que agradeço. Bom, então vamos ficando por aqui, né? O nosso brinde. O nosso brinde. Hoje. Até mais, Claro, gente. até mais. Um abraço. Paramaçônica, água, viu? Água.